Gente, tudo bem? Hoje eu vim com história, mas essa história atravessa o Oceano Atlântico. Para você que está no Brasil. Essa história vem diretamente de Portugal, de uma casa mal assombrada que eu tive o prazer ou o desprazer de conhecer. Vamos a isso? Essa história é uma história muito horripilante para mim. Aconteceu que numa casa longínqua que eu digo é que não fica perto de Lisboa, capital de Portugal. Essa casa, ela tem mais de 300 anos. Eu fiquei sabendo por outras pessoas que essa casa pertenceu a nobres do tempo passado. E esse nobre, ele teve que vender a casa e tudo que tinha, porque ele era viciado em álcool, jogo e mulheres. Então ele perdeu tudo. Ele se matou. E a família, para não dizer o que aconteceu de verdade, disseram que ele morreu do coração. Nunca abriram o caixão desse homem. Eu nunca conheci o túmulo dele. Mas sei de uma coisa. Sei que esse homem, ele vive nessa casa até hoje. Algo muito estranho. Aí vocês me perguntam, mas como é que você tem acesso a essa casa? Essa casa é uma herança. É uma herança do meu marido e dos irmãos dele. É uma casa bem velha. Ela tem um número 1. É a primeira casa construída no local. Você entra, você sente o frio dela. Mas o frio não é porque está frio. É porque lá existem espíritos. Não 2, não 10, mas centenas. Espíritos de escravos, espíritos de suicidas, homicidas, espíritos até de uma noiva. Essa da noiva é muito estranha. Certa vez, meu marido disse: você pode ir até lá embaixo, porque a casa tem 2 andares. É uma casa antiga, que é daquelas de antigamente, que até igreja elas possuíam, de nobres, de realeza mesmo. Então assim eu fui lá embaixo. Só que quando eu desci o 3º degrau da escada, eu vi a noiva. Ela estava chorando, em pé. Deveria ter seus 17, 18 anos, baixa, estatura baixa. Ela estava vestida de noiva. Só que no pescoço dela existia uma roxidão, como se ela tivesse sido enforcada. Só que ela não foi enforcada, ela se enforcou. Ela era uma suicida. A casa parecia um ninho de abelhas. Eu não tenho medo de nada, gente. Só que há certos ambientes, há certos lugares que são tão apinhados de espíritos, tão dominados por eles, que você se torna uma comida apetitosa para eles. Exato. Se torna isso. O que aconteceu comigo foi que eu tive que, na época em que minha sogra estava viva, eu passei, porque a casa era dela, da mãe dela, foi uma herança de família.
E o que aconteceu foi que eu tive que passar 4 dias lá num verão europeu com o meu marido e com ela e o marido dela. O que aconteceu? Porque durante a noite eu ouvi um barulho. Acordei com esse barulho. Um barulho muito peculiar. Parecia uma criança chorando. Mas ao mesmo tempo parecia alguém gemendo de dor. Eu fiquei confusa. Tentei acordar meu marido. Ele parecia que estava drogado. Ele não toma nada, gente, nada de remédio para dormir. Mas ele parecia ter apagado, sinceramente. E eu chamava ele e dizia se ele estava ouvindo aquilo. E tanto insistir, sacudi-lo, ele acordou e disse que não ouvia nada. E eu ouvia um barulho que era assustador. Parecia depois, não era criança chorando, era gemidos de dor, tortura pura. E vinha na direção de baixo. E eu tinha visto. E depois, à noite, eu, certo dia, olhei para baixo e vi um homem de calças brancas, pelo meio do joelho, sem camisa. Eu via-o pelos olhos brancos, era um negro, e eu sentia dor nos olhos dele, apesar da distância. Depois ele sumiu. E todas as noites eu ouvia aquele gemido. Um gemido que não passava, aquele gemido de dor. Aquilo me dilacerava a alma. Passado um tempo, eu pedi a Deus que parasse com aquilo. Pedi a meus guias que parassem com aquele tormento. Porque eu ainda tinha que estar naquela casa mais 2 dias. Então o que foi que aconteceu? Vinha uma senhora vestida com trajes de 1800, 1850, por aí. Que é quase a mesma coisa, os trajes. De azul escuro, com gola alta, um cabelo, um topete aqui, cabelo preso até em cima. Contei isso ao meu marido, contei isso às pessoas, mas as pessoas diziam, mas quem se vestia assim era fulano de tal. Aquilo me chocou tanto, que eu falei, meu Deus. Nessa época eu não tinha minha espiritualidade desenvolvida para ajudar nada, nem ninguém, não tinha capacidades. Mas aquela senhora, ela pressionava. Era como se ela quisesse me dizer algo, mas eu não sabia o que era. Eu sentia a pressão dela contra mim, mas não conseguia ajudá-la no aspecto de tirá-la dali e ver o que ela queria para resolver. Parece que ela tinha uma questão muito importante para me dizer. E via ela passar pelo corredor enorme. Ela não andava, ela flutuava. E aquela aparição demorava cerca de 40, 50 segundos. E ela olhava para mim com ódio, como se eu tivesse culpa de não conseguir ouvi-la e nem ajudá-la. Aí um dia, no 3º dia, eu fui dormir nessa casa. Foi aqui. Em Portugal se chama candeeiro. O candeeiro é o abajur. Ele estava em cima da cômoda do lado. Eu não tirei de lá. Eu não sou sonâmbula, apesar de muitos pensarem que sou.
às vezes pensam. Porque eu levanto às vezes à noite, eu dormir e vou beber água. Mas isso não foi eu que fiz, eu tenho uma certeza. Porque eu lembro, quando eu vou beber água, meio que dormindo, eu estou num estado de transe. Minha alma está perto de mim, mas meu corpo faz essas coisas de beber água, tomar um suco, fazer xixi, essas coisas, gente. Mas o abajur, no dia seguinte, ele estava no chão, ligado, além do mais, no chão. Eu não fiz aquilo. Eu perguntei ao meu marido, você fez isso? Ele disse que não. Eu falei, você está brincando, você está fazendo isso para me meter mais medo. Ele disse, eu não fiz isso. Se eu fizesse, eu dizia. Ele não mente. A princípio, ele não mente. E o abajur estava no chão. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou aguentar nessa casa mais um dia com esses fenômenos todos? E depois os arrepios. Eu estar sentada e sentir alguém aqui atrás de mim, tocando, falando qualquer coisa, assoprando no meu pescoço, no meu ouvido. Eu à noite, no último dia, eu estava no desespero total, num estado de pânico tão grande, como eu não conhecia o mundo espiritual. Isso tem 3 anos, 2 anos e meio, gente, vai fazer 3 anos, ou mais talvez. Eu tava chorando, eu chorava de pavor. O pavor, quanto mais medo, quanto mais pavor, quanto mais desespero você tiver de alguma coisa, de alguém ou de algo, mas aquilo vai dominar você de tal forma que vai te paralisar. Foi o que aconteceu comigo na época. Eu paralisei. Eu fiquei completamente paralisada na cama. Eu não conseguia me mexer para o outro lado, com medo de ver uma cara que eu não ia gostar nunca mais de ver na minha vida. Meu coração, ele estava a 1000. Eu consegui dormir pelo cansaço e exaustão de estar há 3 horas na mesma posição com medo. Porque eu deixei que o pavor e o medo, não enfrentei eles. Eu deixei que eles tomassem conta de mim. Hoje em dia, eu sei que aquela senhora queria me dar um recado. Que existe algo na casa ela quer que as pessoas descubram que aquela coisa está lá. Não sei se trata de um morto, não sei se trata de uma caixa com bens valiosos, não sei se trata de um caderno, não sei o que é, não sei. Mas é algo que ela quer que eu saiba, que está ali, guardado em algum lugar, mas ela não me revelou o lugar, entendeu? E após a morte da mãe do meu marido, fica impossível nós irmos lá futucar. Porque o pai dele é uma pessoa completamente cética, completamente incrédula, completamente ateia. Nem é ateia. Eu nem sei o que dizer daquele senhor. Eu não sei o que dizer dele. Porque ele não acredita em nada. Nem na ciência. Então fica difícil. Mas aquela casa foi uma das casas mais mal assombradas que eu já fui. Está apinhada de espíritos. Parece que eles se aglomeraram ali de tal forma. Caso você não saiba, existem os orbes. O que são os orbes? Os orbes são bolas. Bolas.
Como é que você consegue ver essas bolas? Você consegue ver a olho nu, muitas vezes. Mas às vezes, o melhor meio de você ver um orbe é você fotografar. Eu falo isso com experiência, eu tenho fotos, eu tenho vídeos, eu tenho coisas de orbes em vários lugares. Gente, eles têm uma velocidade fora do comum, em primeiro lugar. E depois, com a luz do telefone, dos smartphones que existem hoje em dia, que é uma luz branca, você consegue fazer um vídeo de um orbe. Você vê uma bola que é constantemente mexendo, não é uma partícula de pó, não é isso. Eu estou dizendo uma bola pequena, mas que não para quieta, ela está sempre se movimentando a uma velocidade monstra. Não é um mosquito, é um orbe, é uma bola de luz. Não é algo muito chamativo. Aquilo, gente, é um espírito. A lente de um telefone não é capaz de captar. A lente do telefone não é capaz de captar um orbe. No sentido de que você consiga ver o espírito, o espectro total. Mas o orbe é um espírito. E lá, a cada porta que eu abria, eu não via uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco bolas dessas. São círculos pequenos. Eu vi um emaranhado delas que eu falava, isso são partículas de pó, não é possível. Mas depois, avaliando os vídeos, eu via que eram orbes, eram espíritos. Então aquela casa está apinhada deles. São as famosas casas mal assombradas que existem por aí e ninguém acredita. Os paranormais, eles acreditam nisso. Eles sabem que isso existe. Existem aparelhos que conseguem detectar isso muito melhor que o telefone. Muito melhor que até uma visão de certos médiuns. Consegue ver muito bem, captar áudio, captar coisas do gênero. Então, a sua casa. Você já fez o teste? Já descobriu se tem algum orbe na tua casa? Algum espírito? Já ouviu algo de diferente por aí? Se gostou desse vídeo, se você tem algo a contar, comente aqui nos comentários ou dê um like, ajude ao canal, subscreva o canal e também dê um dislike se não gostou, para que nós possamos melhorar cada vez mais os nossos vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tentei acordar meu marido, ele parecia que estava drogado. Ele não toma nada, gente, nada de remédios para dormir. Mas ele parecia ter apagado, sinceramente. E eu chamava ele e dizia se ele estava ouvindo aquilo. E tanto insistia, sacudi-lo, ele acordou e disse que não ouvia nada. E eu ouvia um barulho que era assustador. Parecia depois, não era criança chorando, era gemidos de dor, tortura pura. E vinha na direção de baixo. E eu tinha visto. E depois, à noite, eu, certo dia, olhei para baixo e vi um homem de calças brancas, pelo meio do joelho, sem camisa. Eu via-o pelos olhos brancos, era um negro, e eu ouvia, eu sentia dor nos olhos dele, apesar da distância. Aconteceu de verdade. Disseram que ele morreu do coração. Nunca abriram o caixão desse homem. Eu nunca conheci o túmulo dele. Mas sei de uma coisa. Sei que esse homem
ele vive nessa casa até hoje. Algo muito estranho. Aí vocês me perguntam, mas como é que você tem acesso a essa casa? Essa casa é uma herança. É uma herança do meu marido e dos irmãos dele. É uma casa bem velha. Ela tem um número 1. É a primeira casa construída no local. Você entra, você sente o frio dela. Mas o frio não é porque está frio. É porque lá existem espíritos. Não um, não 2, não 10, mas centenas. Espíritos de escravos, espíritos de suicidas, homicidas, espíritos até de uma noiva. Essa da noiva é muito estranha. Certa vez, meu marido disse: você pode ir até lá embaixo, porque a casa tem 2 andares. É uma casa antiga, que é daquelas de antigamente, que até igreja elas possuíam, de nobres, de realeza mesmo. Então assim eu fui lá embaixo. Só que quando eu desci o 3º degrau da escada, eu vi a noiva. Ela estava chorando, em pé. Deveria ter seus 17, 18 anos, baixa, estatura baixa. Ela estava vestida de noiva. Só que no pescoço dela existia uma roxidão, como se ela tivesse sido enforcada. Só que ela não foi enforcada, ela se enforcou. Ela era uma suicida. A casa parecia um ninho de abelhas. Eu não tenho medo de nada, gente. Gente, tudo bem. Hoje eu venho com história, mas essa história atravessa o Oceano Atlântico. Para você que está no Brasil. Essa história vem diretamente de Portugal, de uma casa mal assombrada que eu tive o prazer ou o desprazer de conhecer. Vamos a isso? Essa história é uma história muito horripilante para mim. Aconteceu que numa casa longínqua que eu digo é que não fica perto de Lisboa, capital de Portugal. Essa casa, ela tem mais de 300 anos. Eu fiquei sabendo por outras pessoas que essa casa pertenceu a nobres do tempo passado. E esse nobre, ele teve que vender a casa e tudo que tinha, porque ele era viciado em álcool, jogo e mulheres. Então ele perdeu tudo. Ele se matou. E a família, para não dizer que é... Só que há certos ambientes, há certos lugares que são tão apinhados de espíritos, estão tão dominados por eles, que você se torna uma comida apetitosa para eles. Exato. Se torna isso. O que aconteceu comigo foi que eu tive que, na época em que minha sogra estava viva, eu passei, porque a casa era dela, da mãe dela, foi uma herança de família. E o que aconteceu foi que eu tive que passar 4 dias lá num verão europeu com o meu marido e com ela e o marido dela. O que aconteceu? Porque durante a noite eu ouvi um barulho.
acordei com esse barulho. Um barulho muito peculiar. Parecia uma criança chorando, mas ao mesmo tempo parecia alguém gemendo de dor. Eu fiquei confusa.